Olá, boa noite a todos. Eu sou Paulo Silveira. Atualmente eu coordeno o curso de Engenharia Elétrica da Universidade de São Francisco. E hoje eu vou conversar com o Raul Rosseto Munhoz, que é um engenheiro eletricista formado pela USF em 2012. E desde então ele trabalha com sistemas embarcados. O Raul, me fala um pouquinho da sua origem, da sua formação em engenharia elétrica, como é que foi seu início de carreira? Primeiramente, Paulo, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz que você me convidou aí. Eu espero que um pouco do que eu fale hoje aqui sirva de exemplo para outras pessoas tentarem ir para a mesma área, uma área que precisa cada vez mais de profissionais. Estamos muito carentes de profissional e é sempre importante saber que onde tem carência de profissional estão os bons salários, estão boas oportunidades e incentivar essas pessoas a irem para esse caminho é sempre bem-vindo. Então, meu nome é Raul Munhoz, eu me formei em 2012 na Universidade de São Francisco. Gosto muito da universidade justamente porque meus pais e meus irmãos são formados na Universidade de São Francisco, então tenho muito carinho pela universidade. Minha origem já vem na área de eletrônica, vem desde o técnico em eletrônica que eu fiz no Senai, já com 14 anos gosto muito dessa área e no técnico já tinha certeza de que carreira eu ia seguir na faculdade. E desde o técnico eu já tinha interesse por software na área de eletrônica, mas só no segundo ou terceiro ano de faculdade que eu consegui uma oportunidade na área, que é uma área também muito difícil. Na época era mais difícil de conseguir oportunidade e é um problema do ovo e da galinha, né? Não tem gente com conhecimento, tem oportunidade que precisa de gente com conhecimento, mas nem todo mundo tem conhecimento para as oportunidades. Então é uma área que as pessoas têm que se especializar muito por conta para conseguir essa oportunidade. Hoje já é um pouco mais diferente, né? Tem muito mais oportunidades dispostas a ensinar e tudo mais. O Raul, agora me explica uma coisa: sistemas embarcados, produtos embarcados, onde que se utiliza isso e como eles são desenvolvidos? Essa é uma pergunta muito legal, assim, muitas pessoas me perguntam o que eu faço e é difícil até de explicar a minha profissão, né? Na área de engenharia elétrica e computação já é difícil explicar o que você faz, na área de sistemas embarcados para quem é leigo, é mais difícil ainda, né? Então, uma forma que eu gosto de explicar bem genérica sistemas embarcados são todos os produtos eletrônicos que têm software, mas você não vê um computador ali genérico, uma CPU do lado, né? Então é uma forma bem simples de você resumir e visualizar o que é um sistema embarcado. Então, um exemplo prático é um micro-ondas. Você coloca ali um timer, você coloca uma programação e não é 100% eletrônica que está fazendo ali. Tem um software embarcado fazendo aquela lógica, né? Você consegue reprogramar aquele produto. E uma coisa que é legal de falar também é que sistemas embarcados são todos os dispositivos de propósito único, não é tão genérico assim, né? Então, Entendi. um celular ele era um produto de propósito único, de fazer uma ligação. Mas hoje eu já não acho que seja tanto um sistema embarcado, porque ele já é tão genérico, já faz tanta coisa, que já virou um Sei. computador de bolso ali, né? Então, um portão eletrônico é um sistema embarcado, um controle de uma máquina é um sistema embarcado, tudo que tem um propósito único, eu gosto de dizer. Pode ter mais de um propósito, mas ainda com um propósito genérico único ali, né? De fazer aquela máquina funcionar, de fazer uma função Ele única. acaba tendo uma função bem definida, então. Ele não tem uma função generalizada, ele foi desenvolvido para uma função, não vou dizer específica, mas muito bem definida. Exato, exato. Raul, eu achei bastante interessante. Agora, eu gostaria que você falasse para os nossos alunos o que ele precisa ter de conhecimento básico para começar a trabalhar com os temas embarcados, ou seja, por onde ele começa. Existem dois caminhos, eu não sei se a gente está gravando só para computação ou para elétrica, mas independente disso, eu acho que para quem da elétrica, eu acho que nunca negligenciar a parte de software é muito importante. Tá, Software está sendo cada vez mais importante em cada tarefa do nosso dia a dia, assim. Então, entendo. mantenha os olhos abertos para. Hoje tem linguagens bem mais fáceis de aprender, né? Você pode aprender Python, você pode aprender linguagens de mais alto nível, que já é possível hoje você pegar uma plaquinha dessas e rodar coisas em Python em linguagens mais fáceis de aprender, né? Então, você não precisa necessariamente aprender lá antigamente aquele assembly, depois o C. Hoje já tem linguagens mais alto nível que você consegue programar até microcontroladores com Python, com linguagens mais alto nível. Então, não negligenciar a parte de software é muito importante para quem é da elétrica. Tá aberto, com o olho muito bem aberto para essas tecnologias.
E Legal. para quem era da área da computação, eu tenho diversos colegas que trabalham, que são 100% da computação, que trabalham na área de eletrônica, com software embarcado, e não negligenciar também a parte de eletrônica, os princípios básicos da eletrônica ali, o que é uma I/O, uma entrada e uma saída, o que é o nível de tensão que alimenta uma parte de algum CI, né, de algum circuito integrado, não negligenciar todos os protocolos de comunicação que a gente tem, o que é uma UART, uma serial, uma I2C, uma SPI, uma Ethernet, o simples cabo Ethernet, o cabinho ali que a gente liga no nosso computador, como que isso funciona e qual que é o princípio eletrônico daquilo ali. Isso acho que é bem importante para quem é da computação. Então, uma noção de hardware para quem é da computação e uma noção de software para quem é da elétrica é fundamental para Sem entrar dúvida. nessa área. E como eu falei no começo do vídeo, eu sei que tem muita oportunidade tanto no Brasil quanto no mundo quanto nessa área de software embarcado, né? Então, Legal. é, eu sei que muitas pessoas falam assim, mas eu não sei por onde começar. Hoje é muito barato você comprar uma plaquinha, isso aqui é uma Raspberry Pi, custa ali R$ 250, R$ 200, uma plaquinha que roda Linux e que você consegue rapidamente aprender algumas coisas. E uma coisa que eu sempre falei desde o início lá do TCC na faculdade, quando alguns colegas vinham com um PIC, independente se você está usando um PIC, um Arduino, uma Raspberry Pi na área de Linux, né, na área de microprocessadores, ou eu tenho aqui algumas placas, alguns IMX, né, que são placas mais robustas. Independente da placa, a arquitetura é a mesma. Se você aprender o princípio dela, se você aprender a base do que está acontecendo ali, você consegue aplicar a mesma tecnologia para diversas plataformas. Você Então, consegue migrar de plataforma, então. o que eu assim gosto de falar para as pessoas é: não fiquem cegos em uma API, em um tutorial simples feito para Raspberry Pi, que é só em cima de uma Raspberry Pi. Tenta entender um pouquinho mais a fundo como que as coisas são feitas, que no fim, é tudo igual para qualquer sistema embarcado. Então os princípios Legal. são muito importantes, assim, tenta cavocar e chegar nos princípios de uma I/O, de uma entrada e saída, e não numa API que você usa lá pisca LED, e aí pisca o LED. Não, tenta entender como que é ali no fundo daquela I/O, né? Entendi. Ô, Raul, agora a sua trajetória profissional, você começou aonde, como que você evoluiu, com o que você trabalha hoje, que empresa você está hoje? Eu vou tentar resumir de uma forma bem rápida, porque já são quase 10 anos já, e pô, o tempo voa, né, Paulo? Mas eu comecei num estágio trabalhando com software para microcontrolador. Na época eu fazia de tudo, assim, desde teste até. Eles estavam desenvolvendo na época ali, eu lembro, um produto com acelerômetro para fazer aquisição de vibração do carro numa rodovia. Até o carro para dirigir me deram, falou, dirige aí enquanto a gente faz a aquisição de dados. Então, assim, é, primeira coisa é você ver uma oportunidade e abraçar ela e fazer de tudo um pouco. Você tem que entender que você não vai sair na primeira oportunidade jogando no ataque, né? Você tem que jogar em Tá. todas as posições do início ali e tá com o olho sempre muito aberto pro que tá vindo de tecnologia. E naquela época, eu lembro que eles compraram uma placa que rodava, era um OMAP da Texas, que rodava Linux. Lembro. E ninguém conseguiu fazer Linux funcionar bem naquela placa ali. Mesmo os mais seniors ali, os caras que ganhavam mais naquela empresa, não tiveram aptidão de fazer o Linux funcionar, porque era uma coisa muito nova, não tinha muita documentação, muito, muito avançada ainda naquela época. E aí eu olhei Tá. para aquilo e falei, cara, se eu aprender Linux, eu vou me destacar em relação a todos esses caras aqui, então eu quero aprender Linux. E aí eu consegui uma oportunidade em uma empresa que só fazia projetos de Linux. É uma empresa chamada Finnovations, ela era de Campinas. E na época me deram uma placa na mão e ó, o projeto é esse, vambora. E o projeto era para fazer a. Se você vê toda a maratona de São Paulo, todo mundo corre com uma fitinha RFID no pé ali. E é o projeto para Sim. marcar o tempo de início e de fim da prova que todos os corredores ali usam. E até hoje esse produto foi um produto que eu desenvolvi na época e até hoje está rodando ali. Legal. Depois de 3 anos nessa empresa, uma outra empresa estava vindo da Suíça para o Brasil, que é uma empresa que vende computador em módulo. A empresa chama Toradex. E eu fui o primeiro funcionário dessa empresa no Brasil, onde eu ajudei a ensinar Linux para muitas empresas que queriam desenvolver com essa plataforma, com esse computadorzinho em módulo. E ali eu fiquei por mais quase 5, 6 anos, ajudando a
ir em empresa e ajudar para aprender a mexer com Linux, a começar a desenvolver. E nos últimos 2 anos nessa empresa eu fiquei mais focado na área de vendas, porque precisava de alguém que tivesse conhecimento técnico suficiente para poder discutir tecnicamente o projeto. Ah, Mas aí eu, pessoalmente, não me identifiquei tanto com a área de vendas e mudei para, recentemente, desde janeiro, eu estou trabalhando numa empresa chamada Foundries, que é uma empresa na Inglaterra, que não tem escritório no Brasil. E nessa empresa eu estou ajudando como Community Engineer, engenheiro de comunidade, onde o objetivo meu é divulgar a plataforma, explicar sobre Linux, falar sobre software embarcado e tal, mas muito mais focado em conteúdo, em vídeo, na web, em divulgar a empresa, né? E essa empresa ela faz uma distribuição de Linux que a gente mantém ela durante todo o lifetime, toda a vida, né? Que a gente vai manter essa distribuição. E o objetivo dessa distribuição é que clientes que usem ela e paguem por ela tenham software na plaquinha sempre atualizado e não tenha vulnerabilidade de segurança. Hoje a gente está vendo que cada vez mais os dispositivos estão conectados e quando você está conectado à internet você tem uma possibilidade, uma vulnerabilidade muito alta. Então, sim. não manter o software que está ali dentro atualizado é muito crítico e muito perigoso. E a gente está tentando surfar essa onda de IoT, prometendo e cumprindo de ter uma Cumprindo. distribuição sempre atualizada e segura, com as melhores práticas possíveis para o cara não cometer nenhum erro ali, né? Eu entendi, agora eu não conheço a Foundries. Como que você achou a Foundries? Como que aconteceu essa migração sua da Toradex para a Foundries? Assim, a Founders estava procurando alguém que tivesse perfil comunicativo e que tivesse conhecimento em Linux. Isso é uma coisa bem difícil de achar. Quando eu me senti, quando eu comecei a sentir que eu não estava me identificando com vendas na Toradex, eu criei um canal que chama Embedded Linux no YouTube. Então, se você entrar em youtube.com/embedded Linux, é um canal que eu criei para divulgar desenvolvimento de eletrônica. Então, no canal eu Legal. comecei a desenhar essa placa que está aqui na minha mão. Tá. Eu tive que dar uma parada no canal recentemente porque a Founders está tomando muito do meu tempo, então não estou conseguindo gravar vídeos em português mais. Mas, basicamente, eu criei esse canal, teve uma certa visibilidade, eles me encontraram porque também tem um dos funcionários da Founders está no Brasil e eu já conheço ele de outras conferências. Mas basicamente eles me chamaram e falaram, cara, preciso de alguém que tenha seu perfil. E aí eu cheguei para eles e falei, cara, não tem o inglês que vocês precisam. E aí eles É. viraram e falaram, cara, a gente não tem ninguém que tenha o conhecimento de Linux e o conhecimento e a facilidade de comunicação que você tem. Então a gente está disposto a esperar, vamos embora. E aí, desde janeiro, eu tô trabalhando 100% remoto para uma empresa que tem pessoas espalhadas no mundo inteiro. E está sendo uma experiência incrível, assim, porque é a primeira empresa 100% remota que eu trabalho. Ninguém tem escritório, ninguém tem nenhum endereço físico. Quer dizer que você nunca foi na sede da empresa. Não tem sede. Não tem sede, Não tem simplesmente. sede. Tem ali um endereço, acho que é do diretor, que é a casa dele, mas cada um está na sua casa. Eu tenho colegas que trabalham em Seattle, na Itália, tenho colegas que trabalham na Espanha, outro no Brasil, alguns em Austin, no Texas, e dois, três na Inglaterra. Então, esse isolamento dessa situação que nós estamos passando, devido ao Covid-19, e você tendo que fazer home office, não é novidade para você. Isso aí levou na boa. Pra gente continua igual, a única coisa é que a gente, a gente tá numa empresa global, a gente vem ouvindo falar de Covid-19 desde janeiro, a gente já vem com medo Tá. e esse medo já vem me tocando desde janeiro, assim. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas você é muito pessimista. Eu não é que eu sou pessimista, eu tô ouvindo relatos de pessoas que estão sofrendo isso desde janeiro, fevereiro. Então, para você ter uma ideia, eu tenho um colega na minha empresa que perdeu a avó, que morava num asilo em Seattle, e muitas senhoras do asilo morreram. Eu tenho um colega que mora na Itália, que tá ali com a família toda presa já faz mais de um mês. E tenho dois colegas da empresa que pegaram o Covid-19. Então, assim, tô contando isso não para botar medo, mas para mostrar para todo mundo que isso é real
e isso está sendo vivenciado nos outros países ali bem antes do que a gente está vivendo, e a gente só está começando, eu acho. Tá. Mas, basicamente, em relação ao trabalho, assim, tanto eu quanto a minha esposa, a gente trabalha de home office, e pra gente está sendo a mesma coisa, assim, todos os dias as mesmas atividades, a gente já sabe como se organizar no nosso dia a dia, a gente não trabalha por hora, a gente trabalha por tarefa, e isso Legal. já é assim, eu já trabalho de home office já faz mais de 1 ano e meio, né, desde o último ano de Toradex, eu já trabalhava de home office, Já estava em home office. então, assim, eu acho que é o futuro e todo mundo pode se preparar para ter isso. E na área de sistemas embarcados, eu acho que está tendo cada vez mais oportunidades de trabalhar remoto, tá? Você acha que dá para empreender com sistemas embarcados, Raul? O que você pensa disso? Sem dúvida, Paulo. Sem dúvida, assim, existem alguns desafios. Eu acho que a Tá. pessoa que vai empreender com sistemas embarcados, ela tem que abrir o olho muito para produtos chineses que são muito agressivos, principalmente em relação ao Brasil. Eu acho que quem vai empreender com sistemas embarcados deveria abrir o olho para lá para fora, porque lá fora tem muitas oportunidades. Então, o mercado brasileiro é um mercado caro. Para se desenvolver um produto eletrônico igual esse aqui é muito caro. Então, pensar na possibilidade de se seu produto não cabe bem nos Estados Unidos ou na Europa e fabricar na China e enviar direto para lá, assim, e olhar para fora, assim. Entendi. Eu é uma visão minha, particularmente. Eu acho que no Brasil o problema de imposto é muito agressivo e atrapalha muito o empreendimento, mas não Entendo. é impossível, mas é um desafio a mais. Ah, legal. Raul, agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Um dia eu liguei a televisão, você estava na televisão, cara. Como que foi esse negócio de participar do Decora lá na GNT? Então, como eu comentei aqui há pouco, tanto eu quanto a minha esposa, a gente faz home office já faz um tempo. A minha esposa sempre fez home office na vida toda dela, ela nunca trabalhou numa empresa, ela nem sabe como é que é ir num escritório, assim. Ela trabalha de home office há muito tempo e o Decora da GNT, é um programa que decora cômodos específicos da casa, né? Então, cada temporada eles fazem uma cozinha, um quarto, e home office foi uma coisa que ela se identificou muito, porque, como eu falei, os dois fazem home office e Sim. ela já usava esse ambiente há muito tempo e caiu muito bem para a nossa mudança de Itatiba para São Paulo. O Decora é gravado aqui em São Paulo e a gente participou do programa. E sem dúvida foi uma experiência muito incrível, porque você tem que sair da sua casa durante uma semana e eles vêm realmente fazer toda a reforma no seu cômodo e grava tudo É. isso no seu cômodo, fazem todo o setup de TV dentro da sua casa. E foi muito legal, assim, muito, muito legal a experiência. E fora que de graça tem injeção na testa, né? Então a gente ganhou um cômodo inteiro de graça ali. A gente tem cafeteira, TV, todos os móveis realmente a gente ganha. Tudo aquilo que a gente viu lá na TV entregando, entregaram Entrego mesmo. mesmo. E é muito bem feito. Assim, até hoje a gente não mexeu, tá intacto, já tem mais de ano. Legal. E é um ambiente que a gente senta ali para tomar café, para ficar, porque é muito gostoso de ficar, porque foi pensado para você ali, né? Ou seja, É, ficou bom mesmo. sim, sem dúvida, ficou ótimo. Ficou a cara da minha esposa. Que legal. Raul, eu agradeço sua disponibilidade de participar com a gente. Eu considero muito importante que as experiências dos nossos alunos e os ex-alunos, né? E você, que é um caso que eu já acompanho, um caso bom, né? Que eu já acompanho há bastante tempo, e fico muito feliz com essa trajetória sua, que me dá muito orgulho e com certeza muito orgulho para a universidade, viu? Agradeço mesmo. Queria que você fizesse mais uma despedida e um depoimento para encorajar os nossos alunos a continuar na engenharia elétrica, que a Ah, gente sabe que está difícil. uma coisa que eu não falei, Paulo, e eu queria ressaltar, independente da área que você segue na área de engenharia, uma das coisas mais importantes que eu estou sentindo muito na pele agora é o inglês. Então, tem muita gente que não gosta de inglês e tal. Eu nunca gostei de inglês, eu comecei a estudar inglês na faculdade e é uma coisa que eu gostaria de ressaltar para todo mundo, mais uma vez. Tenta estudar inglês, tenta se expor ao inglês, porque vai te abrir muitas oportunidades. E na área de sistemas embarcados, como eu falei, tente ser autodidata. Uma coisa, eu acho que eu esqueci de completar isso. Tenta buscar informação, tenta se pesquisar em fórum, tem muita comunidade para ajudar, para tirar dúvida. Certo. Tem que ser
proativo nessa área. Não existe... Tem vezes que a gente fica com um problema ali meses e meses e é só você para resolver aquele problema. Não existe ninguém no mundo que resolveu aquele problema. Então tem que ser proativo, tem que buscar a informação. Eu acho que a engenharia veio para nos ensinar a aprender a buscar informação e não para ensinar tudo, né? Então vai atrás da informação, vai buscar, e é um mercado que realmente tem oportunidades com bons salários, com muita perspectiva. Se você tiver interesse, também pode me procurar ali no LinkedIn, Raul Rosseto Munhoz. O que vocês quiserem me buscar e me mandar mensagem, o que eu puder ajudar, eu estou por aqui. E mais uma vez agradeço a oportunidade de ter aberto ali um espaço para mim falar com algumas pessoas. É muito importante ajudar quem está vindo aí. Ok. Bom, Raul, então a gente finaliza por aqui. Eu agradeço muito a sua disposição em conversar com a gente e sucesso na sua carreira, que já é uma realidade. Um grande abraço, viu? Obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.